que vem a ser hipocrisia? Hipocrisia nada mais é do que mentira, falsidade, nada mais do que máscara, tentar mascarar, maquiar, impressionar, iludir alguém com a aparência. Tanto que o termo hipocrisia vem dos teatros gregos, justamente a questão da máscara, que, como sabemos, atrizes e atores são pagos, pelo menos nos dias atuais, para contracenar, para atuar em novelas ou em filmes com variados personagens. Ou seja, não é ele, é um personagem, é um símbolo, é uma aparência. Isso já vinha então do teatro grego, que os hipócritas eram exatamente aqueles mascarados que representavam outras pessoas, outras vidas, e não eles mesmos. Então, o termo hipocrisia já vem daí, já vem dessa atuação artística de atores e atrizes do passado. E à luz da palavra de Deus, nós podemos observar que Jesus tanto meteu a bronca, um lugar assim, com a boca no trombone, meteu o pau, linguagens aí coloquiais, de gírias, mas é a verdade. Ele foi áspero, rude com os hipócritas. Durante todo o seu ministério, que durou 3 anos e meio, o maior combate que ele fez foi contra a hipocrisia. Tanto os evangelistas citam várias passagens de Jesus combatendo a hipocrisia, principalmente os fariseus. Quando ele diz, com o mosquito engole um camelo. Quando ele diz, sepulcros caiados, bonito por fora, putrefato, podridão por dentro. Não é? Isso também é uma linguagem que Jesus portou para dizer o que é hipocrisia. Justamente isso, aparência, bonita, mas é podridão. Jesus falou da hipocrisia ainda dos fariseus que ficam bravos ou não concordam com aqueles que não lavam as mãos antes de comer, entre aspas isso, porque não lavam os pratos, melhor dizendo, antes de comer e tal. Mas os vossos corações estão cheios de rapina, cheios de sujeira, podridão, e etc, etc. Jesus combateu praticamente o ministério todo contra a hipocrisia, inclusive quando ele fala no sermão profético, dizendo que muitos naqueles dias vão dizer, em meu nome preguei o teu evangelho, em meu nome expulsaram demônios, em meu nome. Eles vão dizer, Senhor, eu não posso estar indo para o inferno, eu não posso ser condenado, eu não posso, essa condenação é indigna e coisa tal. Mas não é instrumento recursal deles, o embasamento, e dizer, Senhor, mas eu preguei em teu nome. Isso seria a retórica. Eu preguei em teu nome, a contestação. Eu expulsei os demônios em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Afastai, maldito, que eu nunca vos conheci. A realidade é essa. Jesus combateu claramente a hipocrisia. E você é hipócrita ou não? E você é uma pessoa crente, no sentido de seguir a Cristo de fato? O que quer dizer a palavra crente? Crer. E crer associado à fé. E a fé, para que agrade a Deus, porque sem fé não podemos agradar a Deus de maneira alguma, é necessário as obras da fé. E quais são as obras da fé? A não ser amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E se você é hipócrita, diz que ama a Deus, mas ama o seu irmão, você não está cumprindo a vontade de Deus e tampouco tendo a fé que agrade a Deus. Porque isso é hipocrisia, dizer que ama a Deus, mas ama ou busca outras coisas, né?
tem um amor ao dinheiro, faz mal ao próximo, e etc, e etc. Você é um hipócrita, você diz outra afirmativa, outra passagem que Jesus fala, muitos me honram pelos lábios, mas seu coração está distante. Hipocrisia, hipocrisia, será que você é desses tais? E Jesus ainda disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Hipocrisia. Enfim, todas as passagens que ele menciona é sempre tocando na questão da hipocrisia, nos hipócritas, nos falsários. Antes de nós somos hipócritas durante a vida toda. Vivem como se tivessem uma vida realmente com Deus, mas as suas práticas demonstram totalmente o contrário. Porque não ama o próximo, porque não ajuda o próximo quando tem condições, não adora a Deus de verdade, faz o que desagrada a Ele, busca outros deuses, busca estar ocupado com as coisas dessa vida, que nem Marta, e não é que nem Maria, coloca Deus em prioridade, e coisas semelhantes. E é tudo isso, meus caros, tudo isso. Pessoas que gastam seu dinheiro com aquilo que não traz pão, aquilo que não traz sustento ao seu corpo, estão aí viciados. Pessoas que não cuidam do templo do Espírito Santo, que o próprio Deus disse que aquele que não cuidar, ele mesmo destruirá, etc, etc. Você está vivendo uma vida dissimulada, hipócrita, uma vida mentirosa. E nós sabemos que quem é o pai da mentira e mentiroso desde um princípio é Satanás. Se enganou a terça parte dos anjos e está aí, enganando muitos. Porque naqueles últimos tempos, diz o Espírito Santo, diz o Espírito expressamente que muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. E aí estão, antes dando ouvido a falsos cristos, falsos profetas, falsos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, e consequentemente perdendo a bênção de Deus, perdendo a salvação. E aí fico se queixando, fico se lamentando, mas errado. A boa notícia é que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há tempo, se você se arrepender, alcança a misericórdia de Deus, né? Não se arrependa, reconheça as suas falhas, as suas debilidades, para que Deus mova e mude a sua sentença, até porque Ele é o justo juiz, não é verdade? E se você se humilhar, Cristo, seu advogado, vai interceder por você, vai tomar diligência dessa causa. Então, meus caros, meus amados irmãos em Cristo, deixa de ser hipócrita, deixa de ser meio termo, porque o próprio Jesus disse para João na ilha de Patmos, oxalá Deus quer, ou Deus quisera, que você seja frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer morno? Quer dizer o meio termo. Deus lançará fora da sua presença. Ele não aguenta, ele não suporta. Ou você é, ou você não é. Ou você é um fiel servo de Deus ou não. Então é tudo ou nada para Deus. Claro que Ele sabe que nós somos falhos. Eu não estou falando com aquele que está tentando servir o Senhor, mas não consegue, é falho. E pede misericórdia para Deus, assim como aquele republicano pedia, já alcançou, naquela metáfora de oração que Jesus, ou parábola de oração que Jesus falou do republicano e do fariseu. Temos que ser totalmente diferente do fariseu, que não, eu tenho Deus, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí? E o queco? É o que Deus diz, e o queco? E eu com isso? Aí? Você acha o tal, é um se achão, então você não precisa de Deus, porque só os feridos é que precisam do médico, que é o Senhor. Só os humildes é que precisam de Deus. Só os servos é que precisam do seu Senhor. Você já está fazendo tudo, então você não merece mais nada, né? Que Deus dá graça a que se humilham e resiste aos soberbos. Então, meus caros, há tempo de mudança, há tempo de se despojar desse velho homem de fato, que é um velho homem ambíguo,
que está numa parte, está na outra, que é confuso para aqueles que veem ele. Ele é bipolarizado, uma hora está de um lado de uma forma, da outra está de outra. Uma hora ele diz cristão, uma hora ele não diz cristão, uma hora ele apresenta ser cristão, uma hora ele não apresenta ser, e por aí em diante. Eu não estou falando com salgadismo, com falta ou com muita temperança. Eu não estou falando de pessoas que se autodenominam até mesmo melhores do que Deus. Eu não estou falando de pessoas que tentam, se esforçam e não conseguem, né? Isso é outra questão, da questão daquele achar que tem a verdade, que é o dono da verdade e te ensina coisas erradas, falando desses pastores e estão na frente de uma obra e não conseguem enxergar que a misericórdia de Deus é para todos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mais ou menos assim, né, que diz lá em Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o pecado, o que é? Quer dizer que nós temos que pecar mais e mais? Quando Paulo está falando isso? Não, está falando do pecado do povo judeu, que pecou não aceitando a Cristo. O pecado do povo judeu antes de Cristo, até que se prostrou diante de idolatrias, e dos gentios que não conheciam também a verdade. Isso aí não dá margem, brecha para pecar. Só quer dizer que Deus, como ele olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer, teve que mandar o seu filho para salvar. Essa foi a graça. Onde ele viu a corrupção total na terra, ele foi mandar meu filho. Porque aí é a graça, o favor merecido que superabundou esse pecado todo e que já se configura desde a época antediluviana, né? Pré-dilúvio, que o justo Noé pregava e eles não deram crédito, só foi salvo Noé e seus 7 parentes, entes queridos. Então, meus caros, a questão é essa. Deus olha para o justo, Deus olha para aquele que tenta, se esforça, incessante, e às vezes não consegue, às vezes peca porque a carne é fraca. E também assim Deus olha para aquele que quer se exaltar, aquele que acha que tem aquela presunção, que é o tal. Esse Deus abomina. Então vamos parar com a hipocrisia, vamos ser nós mesmos. Deus quer transparência, sinceridade. Assim ele opera. A nossa fraqueza, ele nos suscita fortaleza, como disse o apóstolo Paulo, que foi transparente, foi sincero. Eu tenho um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne. Já orei ao Senhor para que ele tire, mas ele não tirou. Mas talvez esse espinho sirva para mim não exaltar, ou me exaltar. E é isso. Às vezes você peca, às vezes você faz algum erro, e você pede para Deus tirar aquele erro, mas é para você não se exaltar, querer ser mais santo do que outro. Porque se fosse assim, Jesus não tinha salvado prostituta, pecadores, sonegadores de impostos, ladrões, etc, etc. No seu ministério. Porque só aqueles que estavam nas sinagogas, que seguiam a tradição da lei mosaica. E foram esses justamente os ditos santarrões que acusaram Jesus de ser subversivo ou de estar subvertendo a sociedade naquela época. Quando você em Deus deposita sua fé,